para você ter o seu momento de glória aqui. Que história é essa aí que o Neil Gaiman homenageou você em Sandman, cara? Minha modéstia fala um pouco mais alto, né? Assim, é um pingo, assim, de gota no oceano, né? Esse é um corte de um vídeo um pouco longo que eu tinha aqui no canal e eu achei bacana cortar somente esse bate-papo aí, ó, para você que não assistiu ainda ter a oportunidade. Ou você que tinha visto e gostou, agora pode desfrutar apenas desse pedacinho aí que você tinha gostado, tá bom? Acompanha comigo aí, ó, esse corte espetacular selecionado para você. Boa, e o Paulo mandou outra aqui para você ter o seu momento de glória aqui. Glória das glórias. Que história é essa aí que o Neil Gaiman homenageou você em Sandman, cara? Então, cara, isso é um negócio meio complicado, assim, eu sou meio... Minha modéstia fala um pouco mais alto, né? O Neil Gaiman é um cara muito, muito especial, né? Isso fica patente nas coisas que ele escreve, né, e tal. E quando ele veio aqui para o Brasil para participar de um HQ Mix, né, eu fiquei meio que ciceroneando ele aqui, né? Então eu levava ele, virei o Alfred dele, né? O Alfred dele. Tá. Eu dirigia o carro para ele, levava ele nos lugares, levava para jantar, para comprar o que ele precisasse, né? Quadrinho. Então, assim, tudo, né? E aí a gente conversou muito, a gente ficou bem próximo, assim, e ele é um cavalheiro, é um gentleman mesmo, assim, de fato, né? É um cara muito especial. Eu lembro que numa desses passeios, quando eu estava levando ele de volta para o hotel à noite, ele observava tudo, assim, sempre muito em silêncio, mas assim, com um olhar muito observador, muito fixo, assim, e ele pegava muitas sacadas, assim, de como eram as ruas aqui em São Paulo, o pessoal trabalhando e tal. Então ele pegava muitos detalhes disso, isso com certeza apareceu em algumas histórias dele depois, né? Ele usava tudo como fonte, né, de inspiração. E aí a gente acabou ficando muito próximo, ele gostava, em particular, ele falou que uma das edições do Sandman no mundo que ele mais gostou foi a edição brasileira, porque tinha matérias que eram sempre relacionadas à história que os leitores estavam lendo, né? Que era o HQ Press, que a gente colocava no meio da revista. No meio da edição, E ele gostava muito das ampliações nas quartas capas, nas contracapas da revista. A gente pegava um detalhe da capa do Dave McKean e ampliava na contracapa, né? Ele falou que durante muito tempo o Dave McKean tinha, do lado de dentro da porta do estúdio dele, ele tinha a ampliação, que era o cartaz de banca da Orquídea Negra, quando a gente lançou na Globo, né, isso daí, que era um pôster lindo, né, assim, em papel couché e tal, né, os bons tempos dos pôster, dos cartazes de banca que depois foram proibidos, né. E aí, o que acontece? Quando eu estava editando Sandman, né, tive a honra de editar os 75 números do Sandman no Brasil, né. Durante aquele arco Entes Queridos do Sandman, que é do 41 ao 49, se eu não me engano, quando eles estão em busca do irmão perdido, né, um dos perpétuos perdidos e tal, na Terra, ele pede ajuda para um cara, né, tal, um cara que mexe com transportes, ele precisa se locomover no mundo real, né, no mundo físico, e aí ele liga para um cara, e aí ele fala com uma das pessoas com quem ele conversa no telefone, é um cara na Itália, né, ele pede ajuda para esse cara na Itália, e ele chama Leandro. Né? Boa! E aí foi engraçado, cara, porque ele não sabia, eu tenho descendência italiana, meu avô paterno era italiano, né? Ele não sabia disso, né? E ele falou, eu usei Leandro, era um personagem na Itália, eu fiz uma homenagem para você, só usei, não pedi permissão, mas eu usei seu nome, né, aqui na história, né, tal. Então eu sou citado, né, assim, Cara, que bacana. numa conversa telefônica do Sandman, né. E deu essa coincidência de que realmente você tem descendência italiana. Olha que coisa, né. E aí foi engraçado na época, porque teve um período na Editora Abril que era muito comum os editores
Quando surgia um personagem secundário, alguma coisa assim, né, uma coisa de passagem, aparecia muito assim o JP falando com o Elcio de Carvalho, né? Então eles apareciam, eram citados, assim, eram personagens, assim, secundários, totalmente secundários, né? Mas eles faziam essa brincadeira, uma brincadeira pessoal, assim, interna, né? Quando eu entrei lá na Editora Abril, eu fazia muito isso com o Sérgio Figueiredo, o Figa. Então, às vezes, assim, aparecia o Leandro perguntando uma coisa pro Figa, mas era assim, uma coisa, fazia parte do cenário só, né? E aí, quando apareceu meu nome no Sandman, muita gente achou que eu tinha colocado... Você tinha levado a brincadeira da Abril para Globo. Né? Eu falei, não, dessa vez não foi, dessa vez a culpa não é minha, essa vez a culpa é do próprio autor, né? Mas foi legal, nossa, me senti lisonjeado com isso, né? Porque, assim, é um pingo, assim, de gota no oceano, né? Mas o meu nome tá lá no Sandman, de alguma maneira, né? Faço parte do elenco ali. Espero que você tenha curtido e eu te peço o seguinte: se inscreve no canal nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos. Me ajude aí, assista um desses e deixe o seu like.